a referência da nossa aula é essa habilidade aí, ó. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Tá bom? Então, é um tema muito comum. A gente vai trabalhar com o conceito de ecologia, né, que é o estudo aí das inter-relações dos seres vivos entre si e também com o meio ambiente. Está numa visão dos ecossistemas, né, que é essa rede complexa de interação entre os fatores bióticos e abióticos. É importante a gente entender o conceito de espécie, né? Características semelhantes à espécie, mas eles precisam intercruzar, se reproduzir. Tal, a gente tem esse conceito de espécie. O conjunto de indivíduos da mesma espécie de uma determinada região, a gente coloca, então são as populações, conjunto de indivíduos de uma mesma região. O conjunto de populações numa mesma área, a gente vai chamar de comunidade, que também pode ser chamada de biocenose. E a biocenose, né, as comunidades, a comunidade com os elementos abióticos, com o biótopo, ambientais às quais os seres estão submetidos, temperatura, luminosidade, umidade, pH, etc. A gente tem o conceito de ecossistema. Ecossistemas, aí é a biosfera, ok? Então, biosfera representada pelos seres vivos e Então, quando a gente falar de biosfera, é bom a gente lembrar, né, a litosfera, que são as rochas, são as águas, a atmosfera, constituída pelo ar, aí vem a troposfera, a isonosfera. Mas a biosfera é essa camada que tem uma espessura de aproximadamente 17 ou 18 quilômetros, formada por uma película finíssima quando comparada aos 13 mil quilômetros de diâmetro da Terra. Essa camada, 17 ou 18 quilômetros. Então, no Monte Everest, por exemplo, o pico planeta, foi encontrada lá uma aranha vivendo a quase 7 mil metros de altitude. E já migratórias voando a 8,8 mil metros de altitude. Então, a gente tem esses, são os seres que vivem da biosfera. E na porção mais baixa são algumas espécies de animais e bactérias que vivem a mais de 9 mil metros de por exemplo. Então, quando a gente soma aí esses 9 mil mais 7 mil, vamos colocar aí mais 1.000, dá em torno de 16, 17, 18 quilômetros, né? Que é essa película que nós chamamos aí de biosfera, tá? As comunidades, então, biocenose, ou comunidades, são as diversas espécies que vivem em uma mesma região. É o conjunto das populações constitui uma comunidade biológica, também chamada de biota ou biocenose. A biocenose de uma floresta, por exemplo, compõe das populações de arbustos, árvores, pássaros, formigas, micro-organismos, ou seja, todos os seres vivos que convivem e se interrelacionam nessa área. Tá? A gente pode pensar na ecologia, primeiro, como essa relação entre os seres, entre si e com o meio ambiente. Então, os conceitos aí, ó. Vamos lá. Conceito de espécie, né? Habitat, nicho ecológico, população, comunidade. Os elementos abióticos, podemos citar aí temperatura, luminosidade, pH, umidade, altitude, turbidez da água, oxigenação, geomorfologia. A gente pode pensar no pH da água, enfim, todas essas condições ambientais as quais influenciam a vida das comunidades. Quando a gente associa a biocenose mais os elementos abióticos, ou seja, o biótopo,
nós vamos ter, então, o conceito de ecossistema, ok? E depois a biosfera. Mas outros conceitos também são importantes, de biomassa, biodiversidade, os endemismos, os biomas, que a gente vai falar a seguir. Qualquer dúvida, vocês me param aí. Muito importante a gente entender os níveis tróficos, né? Existem 3 níveis tróficos na ecologia. Os produtores, que são os organismos autotróficos, fotossintetizadores ou quimiosintetizadores, produzem ali o seu próprio alimento. Os consumidores, pode ter consumidor primário, secundário, etc., eles são heterótrofos, podem se alimentar de frutas, frugívoros, de néctar, nectívoros, insetos, insetívoros, de peixes, piscívoros ou por sangue, hematófagos. Então, são os consumidores, eles são heterotróficos, e os produtores autotróficos. E o terceiro nível dos decompositores, que também são heterotróficos, mas basicamente são aqueles que consomem os restos orgânicos, né, a matéria orgânica, de quaisquer ser vivos, tanto de produtores quanto de consumidores. Eles podem decompor plantas, podem decompor animais, e são os fungos e as bactérias. Tá? Aqui, uma forma um pouco mais detalhada desses produtores. Então, os produtores podem ser aqui algumas bactérias que fazem quimiossíntese, os vegetais, as algas e as cianobactérias. Tá? Os consumidores, eles são aeróbicos ou anaeróbicos, parasitas, aqui todos esses nichos ecológicos que a gente pode pensar, carnívoros, se alimentando de insetos, peixes, sangue, detritívoros, onívoros que se alimentam de qualquer coisa. Aqui os detritos, né, uma estrela do mar, por exemplo, é um detritívoro. E aí também podemos pensar nos protozoários, alguns fungos, parasitas e animais. Tá? E, finalmente, os decompositores, que consomem aí a matéria orgânica, são saprófitas, né, os fungos e as bactérias. Muito bem. A gente tem sempre, imagina uma cadeia alimentar onde a gente tem os produtores, os consumidores primários que se alimentam dos produtores, os consumidores secundários que se alimentam dos primários, os terciários que se alimentam dos secundários e os quaternários que se alimentam do terciário. Então, a gente tem uma cadeia alimentar. É importante a gente entender que a energia se concentra em maior quantidade nos produtores. Depois, a gente tem os primários, depois secundários, terciários, ou seja, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, formando uma espécie de uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide de energia, ou seja, a energia diminui ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, vale a pena a gente pensar aqui. Se a gente pensar, sementes são comidas pelos carunchos, que são alimentos para as aves, que é alimento do homem, e que as pulgas se alimentam do homem, no sentido de sugar o sangue. A gente tem aí uma cadeia alimentar. E a pirâmide de energia, e a distribuição da energia, é sempre no formato de pirâmide. Não vamos encontrar uma outra forma de representar uma cadeia alimentar quando nós estamos trabalhando com energia, sem ser dentro desse aspecto de uma pirâmide, tá? Com essa sequência, produtores, primários, secundários, terciários, quaternários, e assim sucessivamente. Mas se nós falarmos, por exemplo, de número de indivíduos, não de energia, a energia sempre vai ser uma pirâmide. Mas, por exemplo, se a gente falar de uma árvore, é o produtor. Uma árvore pode ser alimento para vários macacos. E esses vários macacos são alimentos para muito mais piolhos. Então, se a gente estiver falando em número de indivíduos, essa pirâmide inverte. Tá? Nesse caso, onde você tem uma árvore produzindo um fruto, esses macacos que se alimentam dos frutos dessa árvore, e um tantão de piolho, né, centenas de milhares de piolhos, que se alimentam desses macacos. Então, aqui nós estamos quantificando o número de indivíduos de cada um desses níveis da cadeia alimentar. A gente pode medir os indivíduos, mas também pode medir a biomassa. Tá? Se a gente fosse trabalhar aqui com energia, árvore, macaco, piolho, seria uma pirâmide. Do mesmo jeito. Mas quando a gente fala número de indivíduos, ela ficou invertida aqui. Isso é caso a caso. E biomassa
é a quantidade de massa em cada nível trófico. Basicamente, sempre vai ser uma pirâmide também. Só existe uma exceção, que é esta aqui, ó, tá? O fitoplâncton e o zooplâncton, ok? Então, a biomassa de fitoplâncton, ela é menor do que o do zooplâncton. Mas como que isso aqui se sustentaria? É porque o fitoplâncton tem uma alta capacidade de regeneração. Então, de reprodução, potencial biótico muito alto. Então, o fitoplâncton se reproduz muito. Por isso que ele dá conta de esconder, na verdade, de sustentar o zooplâncton, tá? Fitoplâncton sustenta o zooplâncton porque o fitoplâncton ele tem uma capacidade de reprodução muito alta, então ele se prolifera muito rápido, ok? Então a pirâmide de biomassa ela é invertida só no caso de fitoplâncton e zooplâncton. O resto é tudo pirâmide mesmo normal, ok? Então é produtores, consumidores primários, secundários, e aqui só produtores e consumidores primários. Tá? Então a gente tem o fitoplâncton e o zooplâncton. O que é o fitoplâncton? Algas, tá? Algas microscópicas, fotossintetizadoras, de várias espécies, e o zooplâncton são micro-organismos e animais, larvas de crustáceos, larvas de estrelas do mar, enfim, larvas de peixe, que se alimentam do fitoplâncton, ok? Essa cadeia alimentar, fitoplâncton e zooplâncton, é muito importante a gente levar em consideração. Esse efeito agora, que nós vamos chamar aqui de bioacumulação, cai demais nas provas, tá? Então imagine que esses pequenos camarõezinhos microscópicos, eles sejam alimentos, tá? Pequenos camarõezinhos são alimentos para peixes, que são alimentos para peixes maiores, que são alimentos para outros peixes, que são alimentos para golfinho. Então imagine essa cadeia alimentar. O crio come o quê? O crio come o fitoplâncton. Se uma empresa começa a derramar mercúrio no ambiente aquático, esse mercúrio ele vai se acumular nas algas e depois, quando esses crios, quando esses crustáceos se alimentam das algas, eles se contaminam com uma determinada quantidade, com um determinado teor. Quando um peixe come vários crios, ele se alimenta, o teor vai aumentando nele. E quando um peixe maior se alimenta de vários peixes menores, o teor passa a ser ainda maior por indivíduo. Então, como o mercúrio ele não é excretado, é impossível excretar o mercúrio, ele vai ter um efeito de magnificação, de bioacumulação. Então, ele tem uma quantidade menor nos primeiros níveis da cadeia alimentar e nos últimos níveis a quantidade é muito maior. Tá? Então, ele tem um efeito de bioacumulação ao longo da cadeia alimentar. Então, o teor de mercúrio, ao longo de uma cadeia alimentar, ele vai aumentando. Ó, observe esse gráfico aqui. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida nesse efeito da bioacumulação, porque isso aqui é uma coisa que cai direto na prova. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Deixa eu perguntar para vocês. E aí? Alguma dúvida até aqui? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém pode me falar aqui? Tá tranquilo? Tá. Guardem muito bem este efeito, bioacumulação. Tá? Guardem bem isso aí. A bioacumulação é a magnificação, ou seja, a acumulação de uma determinada substância que vai aumentando progressivamente a sua concentração, o seu teor ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, vamos dar sequência aí. Vamos lá. Aqui uma teia alimentar. A teia alimentar é diferente da cadeia alimentar, porque a teia ela tem vários indivíduos, várias espécies, que podem ocupar o mesmo nível trófico.
Me fala aqui no áudio, olhando para essa teia alimentar, quem é o produtor? Quem é o produtor aqui nessa teia alimentar? É o capim. Capim. Então, vamos colocar aqui o capim como produtor. Coloquei um P de produtor. Quem se alimenta do capim aí? Coloca para mim aí, quem se alimenta do capim? Nessas setas, vocês estão vendo quem se alimenta do capim. Pode falar. Veja que a seta representa o fluxo de energia. Quais são as espécies que estão se alimentando do capim? Fala aí no áudio para mim. Demora não. E aí, pessoal? Estão presentes aí? Oi, Serginho, estamos sim, porque o B, ele respondeu no chat. Lê para mim. Grilo. Preás. São os preás. Desculpa. E boi. Isso. E o boi. Então, quem se alimentou do produtor são consumidores primários. Vamos colocar aí, ó. Ok? Quem se alimenta dos consumidores primários são secundários. Então, quem se alimenta do grilo? Nós estamos vendo que o grilo pode ser alimento para o sapo. Então, o sapo é consumidor secundário. E ele também, quem se alimenta do grilo, pode ser aquele... Olha aí, ó, desculpa, vamos colocar ali. O gavião se alimenta do preá. Então, o gavião pode ser secundário também. O homem se alimentando do boi também é consumidor secundário. O pássaro se alimentando do grilo, ele também é consumidor secundário. Então, todos os indivíduos, e a gente tem também a cobra, que se alimenta dos preás, que também é secundário. Então, olha só, nós temos 3 consumidores primários e 5 espécies que estão compondo, que são consumidores secundários, ok? Quem se alimenta de um consumidor secundário também é consumidor terciário. Então, vamos lá, com atenção? Quem se alimenta do secundário é terciário. Então, vamos lá. A cobra é terciário. Tudo bem, quando a cobra se alimenta do preá, que é primário, a cobra é secundário. Mas quando a cobra se alimenta do sapo, aí ela é terciária. Ok? Vamos lá. O gavião, quando se alimenta da cobra ou do pássaro, o gavião passa a ser consumidor terciário. Então, ele pode ser secundário e terciário. Muito bem. E, finalmente, o gavião também pode ser consumidor quaternário. Quando que o gavião será o consumidor quaternário? Vamos acompanhar comigo? Capim é produtor, o grilo é o secundário, a cobra é terciário e o gavião, então, é quaternário. Ok? O preá só pode ser primário e o boi só pode ser primário. Este sapo e este pássaro só pode ser secundário, assim como o homem. A cobra pode ser secundária e terciária. E, finalmente, o gavião é secundário, terciário e quaternário. Ok? Alguma dúvida nisso aí? E aí? Dá mais aqui, me dá feedback. Posso passar? Tranquilo. Então vamos. Crustáceos, insetos e peixes. Então, alga seria aqui o consumidor primário. Desculpa, algas são produtores, crustáceo é primário, inseto secundário e peixe terciário.
qual das alternativas abaixo indica corretamente o que ocorre com o tamanho das populações? Imediatamente, uma diminuição drástica na quantidade de peixes no lago. Então, vamos lá. Se a gente tem uma redução dos peixes do lago, a quantidade de peixes diminui. O que acontece com insetos, pessoal? Fala aí alguém para mim. Se diminuiu a quantidade de peixes, os peixes se alimentam desses insetos. O que acontece com esses insetos? Alguém fala no áudio aí, por favor. Vamos lá. E aí, galera? Só na moleza, hein? Ai, viu, gente? Aumenta? Aumenta. Se eu tenho menos predadores, os insetos vão aumentar. Se o inseto aumentou, o que acontece com os crustáceos? O inseto come os crustáceos. Agora aumentou o inseto. O que acontece com os crustáceos? Diminui. E aí? Diminui, exatamente. E se diminuir os crustáceos, o que acontece com as algas? Aumenta. Aumenta. É exatamente isso. Tá? Esse típico exercício. Então, a resposta aqui é a letra B. Aumenta, diminui e aumenta. Tá? Tranquilo? Vamos em frente. Biótopo. Esse conceito de biótopo, a gente já viu, né? Os seres vivos dependem de fatores físicos e químicos do ambiente. Em seu conjunto, esses componentes formam o biótopo. São fatores físico-químicos ambientais, também conhecido como fatores abióticos. Os fatores abióticos do biótopo afetam diretamente a continuidade da vida e também são por ela influenciados. Ou seja, ao mesmo tempo que os fatores ambientais eles influenciam os seres vivos também influenciam os fatores ambientais. O desenvolvimento de uma floresta, por exemplo, modifica a umidade do ar e a temperatura de uma região. Tá? Então, se a gente tem menos florestas, nós temos menos umidade. Mais floresta, mais umidade, a temperatura diminui. Com essa queimada que está passando, gente, é um negócio complicado. Hoje eu vou conversar com vocês o quanto tem sido difícil lidar com essas queimadas. Agora, em Minas Gerais, hoje nós temos um parque em chamas ali no bairro Castelo, Serra do Cipó. Então, tudo isso influencia muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui o ciclo do nitrogênio, que a gente já viu, eu vou deixar aqui, né? Um seria a fixação do nitrogênio, ali, ó, fixação. 2, a absorção pelas plantas. Então, as plantas também podem absorver a amônia do solo. 3, os vegetais produzem suas proteínas e os animais alimentam, então a alimentação. O 4 é a excreção, pode ser também por amônia, ureia ou ácido úrico, a excreção, produtos nitrogenados. 5, depois da morte de animais e vegetais, os restos orgânicos são decompostos. 6, a gente chama isso de nitrosação. 7, nitratação. Aí nós vamos ter 8, a desnitrificação. Tá? Então, muitas bactérias atuam. Então, vamos pegar aqui onde que as bactérias atuam. Né? No 1, no 2, não, 2 seria absorção, né? Então não tem bactéria. 3 é alimentação. 4 é excreção. 5 na decomposição, as bactérias e os fungos atuam aí. 6, também bactérias podem atuar na nitrificação, e no 7 também, e na desnitrificação no 8 também tem ação de bactérias. Ciclo do carbono a gente já viu também, CO2 absorvido pelos vegetais na fotossíntese. Os vegetais produzem carboidratos, matéria orgânica, que são consumidos pelos animais. 3, vegetais eliminam o CO2 da atmosfera, esse processo também é um processo de respiração, né? Respiração celular. 6 aqui são os combustíveis fósseis, os restos orgânicos se transformando em combustíveis fósseis. 4 também seria a respiração. 5, a decomposição. E o 6 ali, a fossilização. 7, a combustão.
né, a queima desses combustíveis fósseis. Ciclo da água, que a gente ainda não viu, passar aqui para vocês também, é bem simples. Vamos começar. A água na atmosfera, ela vai formar rios, lagos, oceanos, lençóis subterrâneos. Então, aí a gente pode chamar de precipitação ou condensação. 2, os vegetais absorvendo essas águas nas raízes. 3, os animais se hidratando, né? A gente tem aí a hidratação, a ingestão da água pelos animais. Os animais podem eliminar a água na excreção, por exemplo. Os vegetais servem de alimento para os animais. Então, quando a gente come uma melancia, por exemplo, a gente está ingerindo água. Então, 4 aí seria a ingestão, a nutrição, a alimentação. 5, evapotranspiração, evaporação e a transpiração dos animais e vegetais. O 6 é a excreção, ok? E 7, também a gente pode considerar aí a evaporação da água dos rios, lagos, oceanos. Beleza? Ciclo da água. A gente sabe que a gente tem uma distribuição diferenciada na água, né? A água disponível do planeta, de cada 1 litro, vamos imaginar, de cada 1.000 litros de água, a gente sabe que 975 litros, 97,5 estão nos oceanos, na forma de água salgada, e 1,8 doce nas geleiras, congelada. 0,6, né, nas camadas subterrâneas, lençóis, 0,015 nos lagos e rios, 0,005% umidade no solo, e esse número bem pequeno aí, 0,0009 em forma de vapor na atmosfera. E apenas 0,00004% na matéria viva, ok? Então, nós temos, o Brasil é um país muito estratégico na questão da distribuição da água, nós temos 12% da água doce disponível no mundo, é uma coisa muito importante, né? Nós temos uma posição estratégica, então nós temos muita água, só que essa água não está distribuída de forma equânime no nosso território. Por quê? Porque 9,6% desses 12% que nós temos está na Amazônia, né? E atende só 5% da população, e 2,4% no resto do país, atendendo aí a 95% da população. Quando a gente fala das nossas reservas de água, nós podemos ter poluição por sedimento, biológica, térmica ou por despejo de substâncias. Tá? A poluição pode ser pontual, quando a gente está descarregando aí, por exemplo, numa indústria, descarregando substâncias químicas ou estações de esgoto. Então, a poluição passa a ser pontual. Elas são bem localizadas, fácil de identificação e de monitoramento. E a poluição difusa, né? Por exemplo, escoamento superficial urbano nas ruas, que leva muita substância química que estão no asfalto, por exemplo, ou por exemplo, os defensivos agrícolas, fertilizantes que estão no solo, que são carreados pela chuva, e eles espalham-se por toda a cidade, ou por todos os lados, por todo o território, e são mais difíceis a gente identificar de onde vem a fonte exatamente. Então, pontual e difusa. O esgoto doméstico é basicamente matéria orgânica biodegradável. Quando a gente fala de matéria orgânica biodegradável, então os organismos, micro-organismos, eles se alimentam desse esgoto, mas eles consomem o oxigênio, provocando a eutrofização, como eu já falei para vocês. Né? No esgoto doméstico, nós vamos encontrar bactérias, vírus, larvas e parasitas, que são chamados de coliformes fecais, e causam doenças. Então, aqui também a gente tem tanto o problema de redução do oxigênio do esgoto doméstico por conta da matéria orgânica, mas também temos a contaminação por parasitas. E a gente sabe aí que no Brasil 30% das praias, por exemplo, são impróprias, elas estão contaminadas. Isso nem sem falar nos rios, né, nos lagos, que são contaminadas, e aí a disseminação de doenças por conta da contaminação por esgoto. Ok? O controle da água contaminada por esgoto, por esses micro-organismos, é um controle razoavelmente simples, tá? Basicamente por fervura,
ou adição de cloro, né? E, apesar disso, milhões de casos de doenças de veiculação hídrica ainda acontecem. Do total de óbitos, 50% ainda são crianças. É fácil a gente descontaminar a água, mas ainda a gente vê muita gente, né, morrendo, muitas crianças morrendo por conta de água, de doenças transmitidas por água contaminada. Tá? Então, fatores bióticos e abióticos, ecossistema, é o conjunto, então, das comunidades inseridas em uma determinada área, considerando todas as condições ambientais às quais os indivíduos estão submetidos. O ecossistema é uma unidade funcional de base em ecologia, porque inclui, ao mesmo tempo, os seres vivos e o ambiente onde eles vivem. Ok? Muito bem. Até aqui, alguma questão? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, pessoal? Como é que está aí a evolução? Essa é uma aula super importante que vai ficar gravada para vocês, depois vocês dão uma olhadinha. E eu vou finalizar ela aqui com uma questão dos biomas, tá? Os biomas brasileiros. Vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala de ecossistemas, nós podemos pensar nos grandes ecossistemas terrestres do planeta, da biosfera. Tundra, taiga, floresta temperada, campos, né, estepes, pradarias, campos de gramíneas, aí as florestas tropicais, com alta biodiversidade, as savanas tropicais, os desertos, os pântanos. Esses são os grandes ecossistemas terrestres. Quando a gente regionaliza um ecossistema, nós temos os biomas. E aí os biomas brasileiros que vocês estudam, inclusive na geografia. O bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica. A gente pode encontrar aqui as florestas de araucária, tá? Como uma fitofisionomia da própria Mata Atlântica. E aqui bem no fundo, bem no sul, os campos sulinos ou pampas gaúchos. Na geografia, vocês aprendem que aqui tem a mata de cocais, né, nessa região aqui no alto. Mas, na verdade, a mata de cocais é uma área de degradação do próprio bioma amazônico e do cerrado. E aí acaba predominando esses cocais, a babaçu e a carnaúba que vocês conhecem. Então, primeira coisa é entender a localização de cada um desses biomas. E depois entender quais são as características de cada um desses biomas. A geografia trabalha bem isso, tá? E eu vou passar. Qualquer dúvida, eu acho que vocês devem dar uma olhadinha. Quais são as características da Amazônia em relação à biodiversidade? As características do Cerrado, do Pantanal, que é a maior planície inundável do planeta Terra, da Mata Atlântica, da Caatinga, que é o nosso semiárido, e dos campos aqui gaúchos, campos sulinos ou pampas. Ok? Aí vem o conceito de biodiversidade ou diversidade biológica, que é a variabilidade entre organismos vivos de qualquer origem, incluindo biodiversidade de ecossistemas terrestres e aquáticos. A perda causada principalmente pela ação antrópica, pela ação humana, muitas vezes ela é irreversível. Para conservar a biodiversidade eficientemente, é preciso definir prioridades e selecionar áreas extremamente ricas, onde as ações são mais urgentes. Então, como nós estamos tendo uma perda de biodiversidade muito grande, a gente acaba tendo que identificar áreas prioritárias para a conservação. E essas áreas prioritárias para a conservação são chamadas unidades de conservação. São as reservas biológicas, os parques, né? E essas unidades todas, áreas de proteção ambiental, todos vocês conhecem. E nós temos aí, além da biodiversidade, alguns lugares que nós vamos ter espécies endêmicas, que são espécies exclusivas, são espécies que ocorrem exclusivamente em uma determinada região. Então, uma espécie notável da Amazônia é o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, podendo alcançar 4,5 metros e 90 quilos. É uma espécie endêmica da Amazônia. O pirarucu só é encontrado em rios da Amazônia. Tá? Espécies exóticas não são aquelas que não são nativas. São espécies invasoras ou exóticas. É uma espécie introduzida por ação do homem, acidentalmente ou intencionalmente, que se prolifera e passa a formar novas populações.
podendo prejudicar a diversidade biológica, a economia ou a saúde humana. Então, por exemplo, o Aedes aegypti não é uma espécie nativa do Brasil, né? O mosquito ele veio trazido para cá, para o nosso território, e causa hoje todas essas viroses que nós conhecemos. Então, existem várias espécies de peixes que são exóticas, invasores, de capim e etc. São espécies que causam muitos problemas. Às vezes, por exemplo, uma espécie de mexilhão dourado, ele foi trazido em navios, né, com água de lastro da região da Ásia. Quando chegou aqui, esse mexilhão dourado se proliferou e ele, como não tem um predador natural, se prolifera, acabando, inclusive, com as espécies nativas. Tá? Dentre os animais exóticos da Mata Atlântica, né, destacam-se aí algumas espécies, aí, moscas, mosquitos, abelha, por exemplo, Apis mellifera é uma espécie exótica, alguns tipos de minhoca, caramujo, cágados, peixes, mexilhões, aves, etc. Dentre os vegetais exóticos, no caso da Mata Atlântica, algumas espécies de árvores, de frutas, capins, o pinheiro, né? O único pinheiro que a gente tem é o da araucária. Esses pinheiros todos que a gente vê por aqui são exóticos. Algumas espécies de flores ornamentais, etc. Algumas espécies da fauna brasileira. Aí são espécies nativas, né? A ararinha azul, né? O mero, que é esse peixe lindo que vocês estão vendo aí, extremamente ameaçado. A baleia jubarte, o lobo-guará, que são espécies da fauna brasileira ameaçadas. Outras espécies agora da Mata Atlântica, ouriço, o macaco bigó, a jararaca ilhoa. No caso dos vegetais, a araucária, a imbuia, fazer móveis, o pau-brasil, tá? Que são aves, são espécies ameaçadas no caso do bioma da Mata Atlântica. Agora da fauna, outras, né? Mico-leão-dourado, o muriqui, o macaco muriqui, o papagaio de cara roxa, a preguiça, o xaxim, que é usado mesmo para fazer o xaxim, é uma pteridófita, e o passarinho chamado pintor. São espécies ameaçadas da Mata Atlântica, são nativos da fauna brasileira e ameaçadas de extinção. Aqui um gráfico que mostra, né, uma população normal tem esse comportamento gráfico. Ela vai aumentando, cresce e depois se mantém. E aqui a gente tem quando uma espécie entra em extinção. Tá? Então, um gráfico que trata do número de indivíduos em função do tempo. Okay? Então, né, a gente chama de dinâmica de populações. Então, aqui é o comportamento normal, o comportamento de uma população em equilíbrio.